Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Matheus e a gente vai revisar alguns pontos da aula de ontem. Vamos fazer aqueles commits que a gente deixou de fazer porque a gente focou bastante no nosso trabalho de ontem, né? Então a gente pode começar por eles, né? Então vamos... Só deixa eu aqui fechar meu workspace aqui, que a gente tinha trabalhado. Vou começar do zero, tá? Vamos criar o nosso primeiro arquivo. A gente vai renomear ele aqui pra... Vamos botar... iniciando. .php, tá? O PHP, tu tem três formas de abrir ele, certo? Como é que a gente trabalha? A gente pode abrir da forma padrão, que é assim. Do sinal aquele. O sinal de maior e menor. A interrogação, PHP, e depois fechar ele lá embaixo, certo? A gente pode, se o arquivo só for PHP e não for misturar HTML, a gente pode fechar ele aqui e trabalhar só com ele aqui, tá ligado? Tipo, botar aqui a variável e tudo mais igual a 1, entendeu? A gente pode trabalhar assim porque não vai ter erro nenhum. Tanto é que se a gente for entrar aqui na pasta, ó. Vamos dar aqui, só vamos dar algum retorno, né? Vou dar um eixo. ls php iniciando, ó. Salvei, não esqueci de salvar. Vamos lá agora. Me retornou um ali, tá? Então, mas caso o teu arquivo PHP contenha um HTML, como este, por exemplo, ó, curso PHP, tá? Qual é a melhor forma de trabalhar assim? É dessa forma, fechando, porque tu tá misturando linguagem de marcação junto com PHP, certo? O que a gente pode fazer aqui agora? Vamos definir uma variável. Variável igual a Matheus, por exemplo, tá? Tu pode botar o teu nome aí, não faz diferença alguma. Então, se tu bota o teu nome para depois no commit a gente fazer, certo? Aqui a gente inicializou de um jeito, tá? Só que eu vou inserir um parágrafo. Vou botar aqui, olá, vírgula. Tá, mas eu não quero abrir o PHP de novo assim, certo? Como é que a gente faz sem dar o eco aqui normal que a gente sempre usa? A gente pode simplesmente botar aqui o sinal de interrogação, um igual var, certo? Agora a gente vem aqui no nosso navegador, do F5, iniciando, olá, Matheus. Ou seja, é uma sintaxe bem diferente, tá bom? Então, o segundo tópico, vamos abordar o segundo tópico aqui. O segundo tópico ele vai ser sobre os tipos de variáveis. Vamos criar um novo arquivo. Primeiramente, vamos lá aqui no nosso... botar um git status. A gente vai dar um git add ponto. Daí a gente adiciona tudo, ó. Git status. Opa, digitei errado. Ó, ele já verificou que a gente deletou o index.php. E a gente criou um novo arquivo iniciando.php, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai botar o git commit. Traço M, iniciando PHP, certo? Depois vai dar um git push org master. Agora ele vai subir os arquivos. Ele rejeitou. Deixa eu dar um git pull. O que teve de alteração lá? Tem uma alteração, tá? Foi uma alteração do readme. Agora a gente dá um git status, git push. Agora sim, org master. Entenderam o que aconteceu aqui? Por exemplo, como eu tenho mais de uma pessoa trabalhando no repositório, teve uma modificação lá. Ele já me avisou aqui, ó, alguém modificou alguma coisa lá. Modificou lá o conteúdo do curso no bloco de notas. Eu já fui aqui, dei um git pull para atualizar e agora dei um git push para enviar os arquivos, certo? Agora a gente vai aqui no nosso GitHub, curso PHP, entrar na aula 1, iniciando PHP. Já abre nossos arquivos aqui, certo? Daí a gente pode vir aqui em commits e ver o que ele alterou. Ele corrigiu alguns erros. Então, tranquilo, tranquilo. Um erro de sintaxe ou erro de gramática, porque eu fiz tudo na corrida, então tudo mais. Tá, próximo tópico. Tipos de variáveis, certo?
No PHP, como em qualquer outra linguagem, tem vários tipos de variáveis, tá? Temos o tipo inteiro, o tipo de string, tipo de boolean, tipo array, que é a famosa lista que a gente chama, né? Tem o número de ponto flutuante, que é os doubles, tem os objetos e outros tipos, tá? Mas vamos trabalhar aqui com uma questão do PHP aqui bem básica mesmo, vamos supor, tá? O que a gente pode fazer? Existe uma função no PHP chamada getType. O que ela faz? Essa função, ela te retorna que tipo essa variável possui. Daí a gente pode fazer aqui, ó. Vamos dar um echo nela, um eixo, né? Daí vai vir aqui, ó. Criar uma variável. Daí a gente pode trabalhar com ela, somente com ela, não tem problema algum, tá? Vai aqui em var igual. Vamos supor, eu quero que seja um número, 56. Daí eu vou aqui no meu navegador, dou F5, ó. Ele já me retorna que é um integer, certo? Deixa eu ver como é que tá no monitor aí. Tá de boa. Um integer. Se eu botar um ponto entre eles, vou salvar aqui, Ctrl S, ele já vai verificar que é um double, certo? A gente pode até fazer aqui, ó, var 1, var 2, e 5.6. Agora, se a gente botar entre aspas, botar aqui var 2, ele vai retornar uma string, certo? Porque tudo que tiver entre aspas vai ser uma string. Tá? E agora, o próximo tipo, a gente pode trabalhar com o tipo boolean. Var 3 igual a true. Fechou? Boolean. Se tiver um array, var 4 aqui, ó. For dar um getType nela, ela obviamente vai interpretar que é um array, certo? Daí agora a gente vai vir nesse arquivo aqui, ó. A gente vai só pegar aqui, criar um novo arquivo, né? Tipos variáveis.php. A gente vai pegar tudo isso aqui, só para passar para o novo arquivo, dar um Ctrl Z aqui, só para passar aqui o nosso tópico anterior, tá? Passamos aqui. Foi o que a gente atuou por último, certo? Fechou. Agora, existe um outro tipo, que é o objeto. Só que o objeto, para instanciar ele, a gente precisa ter uma classe. Se tu vem do Java, tu já vai saber disso. Deixa eu botar aqui, ó, class nome, tá? Daí eu crio uma variável aqui, ó, var 5 igual a new nome. E agora eu vou dar um print aqui no getType no 5. Eu tenho que voltar aqui, dar um F5, tipos variáveis, ó. Ele já sabe que é um objeto, tá? Então, em relação a tipos de variáveis, a gente já deu uma revisada, tá bom? Agora a gente vai aqui no nosso git, vou dar um git status, ele vai ver que tem um novo arquivo, a gente vai botar um git add tipos variáveis, ou pode botar ponto, é indiferente. Git commit -m tipos de variáveis, certo? Agora a gente dá um git push origin master, subiu, perfeito. Agora a gente vai lá no nosso GitHub, vai na aula 1, verifica que tem tipos de variáveis, certo? Tá. O próximo tópico, a gente vai trabalhar com constante, certo? Vamos aqui abrir um novo arquivo, constante.php. As constantes são, diferentemente de variáveis, são aqueles valores que vão permanecer os mesmos, certo? Como é que a gente pode trabalhar dessa forma? Vamos aqui pegar o nosso HTML, certo? Curso PHP. Feito isso, a gente pode voltar aqui. Ele já acha que é nossa constante. Tá, o que a gente precisa fazer? Tá, vamos supor que tu tenha lá o teu diretório. Vou criar aqui, ó, um novo diretório. Por exemplo, CSS, tá? Depois cria um diretório chamado JavaScript, JS, tá? E eu não quero botar toda vez, ou caso futuramente altere,
eu não preciso alterar em todos os arquivos, os diretórios dos meus arquivos CSS e JavaScript. Eu preciso definir isso. Definir, tá? A gente vai chamar o define como função, certo? E ela vai receber 2 parâmetros, ou seja, separados por vírgula, obviamente, tá? No primeiro parâmetro a gente vai chamar o nome dessa constante. Vamos por CSS. O porquê em maiúsculo? Porque no PHP, é uma boa prática trabalhar com constante em letra maiúscula, porque se tu for passar o teu código para um outro programador, ele vai saber que aquilo ali é uma constante, certo? Essa constante vai saber CSS barra, porque é o diretório do nosso CSS, certo? Agora eu posso abrir aqui uma tag style, certo? Vou botar aqui já pelo emit, né? Tá, perfeito. O que ele precisa saber? Agora ele vai chamar aqui aquela função do PHP, né? Que a gente precisa dar o eixo. Vou chamar aqui, ó, CSS, tá? Ponto. Vamos supor aqui que a gente crie um arquivo chamado style.css, tá? E aí a gente vamos formatar ele aqui. Margem 0, padding 0, tá? E a gente pode botar também um HTML, body, uma cor tipo background color or red, tá? Agora a gente salva aqui. Como a gente precisa botar mais string, style CSS, certo? Agora a gente bota aqui, por exemplo, só um textinho para incrementar. Vou botar um lore y. Desse jeito não funcionou. Ele chamou aqui, ó, viu? CSS, style, CSS. Por que ele não funcionou? Só Deus sabe. Deve ser. Ele funcionou, ele chamou certinho, então eu que me enganei. Tá? A gente pode só botar aqui um. Aqui, ó. Agora sim. Vou digitei a cor errada. Desculpe. Vou botar black mesmo. Que diabos tá funcionando? Vai saber. Tá? Mas o importante é que a gente conseguiu usar as constantes aqui, ó. Que a gente conseguiu chamar nossa CSS. Certo? A gente pode fazer isso também no JavaScript. Primeiro parâmetro, o nome da constante. E o segundo, o diretório. Fecha aqui. A gente pega aqui, por exemplo, ó, a gente fechar a bar, né? Script. Bota aqui src. Daí a gente bota aqui aquele PHP. Igual. Bota js. String js.js, tá? O que a gente vai fazer aqui? Vamos aqui abrir JS, novo arquivo, js.js. Vamos apresentar só um alert, né? Bem básico, teste. Olá, mundo. Tá? Agora a gente vai vir aqui na nossa página, da F5, teste olá mundo, tá bom? Em relação a constantes, é somente, por exemplo, vamos supor que tu tem lá uma loja virtual e tu tem uma taxa. Entendeu? Aí tu vai lá, faz a multiplicação do valor do produto mais essa taxa, etc. Então, bom sempre usar a imaginação para isso, certo? Podemos fechar. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+N. Vamos salvar aqui como constante. Vou botar aqui. Já criamos a pasta constante, né? Já estamos aqui constante. Tá? Salvamos aqui. Vamos fazer isso, tá? Vamos dar o git status, git add, ponto, para adicionar tudo, git commit, -m. Vamos lá então, constantes no PHP. Adiciono todos os arquivos, git push origin
mestre. Feito isso, a gente vai no nosso repositório, verifica se ele está lá. Constante. Perfeito. Tá? Agora, vamos trabalhar um pouquinho. Deixa eu fechar ele aqui. Tá? Vamos criar um novo arquivo. Vamos criar o arquivo if.php. Tá? Como é que a gente pode trabalhar com if? Como ele só vai conter PHP, então eu não preciso fechar ele aqui, certo? Tá, o if por padrão, a gente já sabe que é assim que funciona. Tá? If abre chaves, parênteses, digo, e passa a nossa condição. Por exemplo, eu tenho aqui, vamos supor, idade igual a 17, tá? A gente precisa que essa variável idade ela seja maior que 18. Por exemplo, a idade ela tem que, por exemplo, ele tem que ser maior de 18 para poder entrar, tá ligado? Opa. Senão ele, por exemplo, ele não entra no site, outra coisa do tipo. A gente tem que passar essa condição, certo? De eco resultado. Vamos aqui. A gente vai voltar aqui. if.php, resultado, certo? E também tem um else. Vou botar aqui. Resultado 2. Tá, vamos supor que a idade seja maior que 18. Tá? Ela vai printar isso aqui. Se não for, ela printa isso aqui. Como não é, ela printou o resultado 2, certo? Todo mundo é bem familiarizado com a questão de chaves no if, né? Mas no PHP tem outra função aqui, ó, uma outra jogada. Tá? Tu viu que eu tirei as chaves e botei nos 2 pontos, né? O porquê disso? Ó. Tu vai achar que é loucura, mas não. Ó. Questão de indentação mesmo, ó. Se reparar, a gente pode fechar aqui, ó, end if, que ele dá na mesma. Não dá problema algum. Ou seja, daí caso tu tenha uma sequência de ifs, tu vai saber onde é que ele começa e onde é que ele termina. Entendeu? Ou seja, tu não fica perdido naquele monte de chaves. Isso é bastante comum de acontecer, tá? Então, e agora? O que a gente faz? Vamos supor que tenha uma outra condição aqui, ó. Else if. Faça a mesma coisa. A gente pode até juntar aqui, não faz problema algum. O eco resultado certo, vamos supor, tá? If idade igual a 17. Resultado certo, tá? Bem básico, bem básico. Tá bom? Daí a gente pode falar agora sobre um pouquinho de laços de repetição. O que a gente pode fazer? Vamos botar aqui um for. A gente pode dar um tab, se não me engano. Ó. Essa é a estrutura. A gente passa o incrementador. Depois a gente compara esse incrementador a alguma coisa. E se ele vai incrementar, tá? Vamos supor que eu tenha quantidade, por exemplo, vamos supor, sei lá, números, tá? Eu tenho 10 números, tá? O incrementador ele pode começar tanto do 0 quanto do 1. Isso tu escolhe, tá? Ou seja, se o incrementador for menor do que números, ele vai incrementar. Ou seja, vou dar um eco i. A gente pode botar também uma quebra de linha, né? Bem básico. Só pra printar. Ó, ele só foi 89 por quê? Quer saber responder? Mas se eu botar... Porque ele tem que ser menor do que o número que eu display. Mas se eu botar um igual, ele aparece. Certo? Se eu botar um 0 agora, aqui, ó, ele adiciona também. Tá? Tá, agora como é que a gente faz? Aqui a gente fez de forma crescente. Como é que a gente faz de forma decrescente agora? É um negócio bem comum os professores pedirem como exercício. Tá? O que a gente precisa fazer? A gente precisa, basicamente... Vamos ver. Tá, beleza. O que a gente precisa só... Como aqui está incrementando, a gente tem que decrementar. Ou seja, a gente vai vir aqui, dar um Ctrl C, dar um Ctrl V. Certo?
Ao invés da gente printar o i, a gente vai dar o números. Bem básico, né? E agora a gente vai vir aqui. A gente pode meio que fazer assim. Ctrl C. Vou botar aqui, ó. Incrementa. Decrementa. Aqui incrementa, aquele decrementa. Então, beleza. Enquanto ao for, a gente vai vir dar um Ctrl Shift S, botar um for.php. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar com os arquivos do if. Tá? Vamos aqui agora no git status, git add, ponto, git commit -m, if e for no PHP. Feito isso, git status. Opa, temos alguma coisa que a gente não subiu, né? Git push org master. Foi o negócio do if, né? Git status. Deu. Agora já vim aqui. O if for. Beleza, subimos, tá? Então, nesta aula é isso. Tudo certo? Vejo vocês logo mais. Até mais.